Olá, turma do quinto ano! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, sexta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. Então, desde já, convido a todos vocês a pegarem o livro Módulo 2, Disciplina de Ciências, na página 18, aonde vocês vão encontrar justamente essa página aqui, tá? Hoje iremos estudar um novo sistema do nosso corpo. Olha aí que interessante. Vamos estudar controle e movimento do nosso sistema nervoso. E aí, encontraram direitinho a página? Ótimo! Então vamos lá começar. De início, temos o troca de ideias. Vocês vão observar essa imagem para que em seguida a gente possa explorar o que ela quer nos repassar. Tudo bem? Observem aí, coloque o olhar novamente na imagem, movimente um pouquinho o livro. Observaram direitinho aí? Aí em casa no livro de vocês? Então vamos lá. Que impressões você tem ao olhar essa imagem? Qual é a impressão que vocês têm quando vocês olham essa imagem? Vou até colocar aqui, ó. Qual é a impressão que vocês têm? Bem, no meu caso, quando eu olho para essa imagem, eu tenho a impressão que ela está se movimentando. Vocês também tiveram essa impressão? Essa imagem parece estar em movimento, devido à ilusão de óptica. Mas se você pensou que a ilusão de óptica tinha a ver apenas com seus olhos, está enganado. Vamos descobrir então que esse sistema do corpo humano também é responsável pela ilusão de óptica? Bem, a ilusão de óptica, ela não acontece nos olhos, e sim acontece em uma parte do nosso cérebro, que interpreta o que estamos vendo, fazendo assim algumas suposições. Isso acontece porque as informações em relação à luz entram através dos nossos olhos, viajam através do nervo óptico e depois sendo interpretada pelo cérebro. Diante disso, lá na página 19, vamos dar continuidade estudando sobre o sistema nervoso. As informações observadas por nossos olhos, como as da imagem com a ilusão de óptica, são interpretadas pelo sistema nervoso. Além de interpretar o que acontece ao nosso redor, o sistema nervoso é responsável pelo comando do funcionamento de nosso organismo. Comandado pelo sistema nervoso, o nosso organismo realiza várias ações. Essas ações, elas podem ser voluntárias e involuntárias. Voluntárias é quando você tem o total controle dessas ações, como ler, andar, pegar. Já as involuntárias é quando você não tem controle dessas ações, como respirar, os batimentos cardíacos do coração, a função que faz a digestão dentro do nosso corpo e entre outras. No livro de vocês temos exemplos dessas ações. Os movimentos do corpo são coordenados pelo sistema nervoso. Aqui temos pessoas brincando, tomando banho. Essa ação é voluntária quando tem controle. Já nesse outro lado, nessa outra imagem, nossa respiração é uma ação involuntária, controlada pelo sistema nervoso. A criança está dormindo, mas ela não está permitindo a respiração. Então, o corpo respira por si só. Então, é uma ação involuntária. O sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, medula espinhal e nervos. O encéfalo fica no interior do crânio e é dividido em três partes principais: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é a região mais volumosa e coordena os movimentos voluntários, como correr e pular. O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal e pelo movimento dos músculos.
e o tronco encefálico controla as ações involuntárias, como os batimentos cardíacos e a respiração. A medula espinhal é protegida pela coluna vertebral e funciona como um cordão por onde passam todos os impulsos transmitidos entre o encéfalo e o corpo. Ela também é responsável por elaborar respostas rápidas que não precisam passar pelo encéfalo, como, por exemplo, os reflexos. Os reflexos são situações rápidas a eventuais situações de perigos que o nosso corpo pode encontrar, como, por exemplo, quando tiramos a nossa mão de um ambiente quente bem rápido. A sensação quando algo vem para a sua frente, você se esquiva. Então isso são reflexos, são situações de perigo que o seu corpo se encontra e ele reage de uma maneira bem rápida. Os nervos são cordões formados por feixes de fibras nervosas que podem partir da medula espinhal ou do encéfalo. Eles se espalham por todas as partes do corpo, transmitindo os impulsos nervosos. As principais células do sistema nervoso são os neurônios. Eles são especializados em captar e transmitir informações. Entre um neurônio e outro, existem regiões denominadas sinápses, em que eles se comunicam por meio de reações químicas e elétricas muito rápidas, os impulsos nervosos. No livro de vocês, na página 21, explica como ocorrem os impulsos nervosos. Observem aqui, através dessa imagem, podemos perceber que os impulsos nervosos são recebidos pelos dendritos, aqui, essa partezinha, seguem pelo corpo celular, essa região aqui, e percorre os axônios, aqui os axônios, E da extremidade destes são passados a outros neurônios, como mostra essa figura ao lado. Ele vai repassar. Diante disso, na página 21, temos Saiba Mais, uma informação a mais para enriquecer o nosso conteúdo. Quero que vocês acompanhem a leitura em casa no livro de vocês. Vamos lá! Saiba mais! Quando encostamos a mão em uma superfície quente e a retiramos rapidamente, ocorre o autorreflexo. A medula espinhal é responsável pela elaboração de respostas involuntárias diante de um estímulo. Os nervos levam o impulso até a medula espinhal e ela o devolve, estimulando outros nervos a acionar os músculos do braço, por exemplo, sem passar pelo cérebro. Os reflexos são ações que não são processadas no cérebro, ou seja, elas passam diretamente do neurônio para a medula espinhal e desta para os músculos, que então se movimentam rapidamente. O reflexo patelar do joelho é um indicador de que a conexão entre o sistema locomotor e o nervoso está mantida e de que não há nenhuma lesão na medula espinhal. Quando o médico bate o martelo sobre o tendão patelar, o estímulo vai até a medula espinhal e retorna fazendo a perna se estender subitamente para frente. Ou seja, tudo isso é o ato reflexo vindo da medula espinhal como resposta dessas ações involuntárias. Esse exemplo em que o médico com o martelo ele bate na patela, do joelho, involuntariamente a perna ela se eleva e depois volta à sua posição. Isso é uma resposta bem rápida em relação ao ato reflexo que vai diretamente para a medula espinhal, sem precisar passar pelo cérebro. Os estímulos do ambiente são captados pelos órgãos dos sentidos. Os olhos, o nariz, a língua, a pele e as orelhas têm nervos que recebem e levam esses sinais até regiões específicas do cérebro,
fazendo o corpo reagir de diferentes formas. Ou seja, são através desses órgãos que podemos perceber o ambiente ao nosso redor e eles nos possibilitam a ter os sentidos que utilizamos. Quais são os 5 sentidos do nosso corpo? Visão, olfato, audição, tato e o paladar, que é a língua, tá? Então vamos lá. A visão tem como principal órgão os olhos, aonde eles são responsáveis por ver, enxergar as cores, formas, tamanhos, não é verdade? O olfato, o principal órgão dele é o nariz, aonde ele capta o odor do ambiente. Podem captar cheiros agradáveis ou cheiros desagradáveis. A audição. O principal órgão da audição são as orelhas, aonde elas são responsáveis por capturar os sons do ambiente. O tato é a nossa pele, né? Inclusive é o maior órgão do nosso corpo, onde a pele ela reveste todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, temos a pele. E ela tem como função sentir as sensações do frio, do quente, mole, duro, áspero, são as sensações do ambiente. E por último temos o paladar. O principal órgão do paladar é a língua, aonde ela é responsável por sentir os sabores dos alimentos, né, na degustação. Os sabores salgados, doces, amargos e azedos. Mas isso vocês já estudaram. Agora vamos aprofundar esses 5 sentidos aqui no livro de vocês. Observem aí lá na página 24. Acompanhem junto comigo a leitura no livro de vocês. Visão. Vamos iniciar pela visão. A luz refletida por um objeto passa pela córnea, segue para a pupila e depois para a retina. A retina é revestida por 2 tipos de células: os cones, que diferenciam as cores, e os bastonetes, que são mais sensíveis à luz. Na retina, a imagem formada é invertida e menor que a real. O nervo óptico conduz a mensagem sobre a imagem até o cérebro, onde ela é processada e pode ser vista na posição real. No nariz, há sensores olfatórios, especializados em perceber substâncias aromáticas, ou seja, aromas, dispersas no ar. O estímulo é, então, captado pelos nervos olfatório e encaminhado a uma região do cérebro. Novamente, vou colocar uma imagem relacionada ao que a tia acabou de citar, tudo bem? Gustação. As substâncias químicas do alimento se dissolvem na saliva e provocam estímulos nas células das papilas. Esses estímulos são levados pelos nervos da boca até o cérebro, onde são interpretados, resultando na sensação do gosto do alimento. Olhem que interessante. O olfato e a gustação, ou também mais conhecida como paladar, são sentidos que se completam. Quando comemos um alimento e chamamos de sabor, na verdade é a junção do aroma e o gosto do alimento. É por isso que quando estamos com o nariz entupido e vamos nos alimentar, dizemos que a comida perdeu um pouco do sabor, devido pela agustação e o olfato ser a combinação. Entenderam aí do sentido? As vibrações do som chegam às orelhas e são transmitidas para a membrana tipânica, depois para os ossículos e deles para a cóclea. A cóclea contém pequenos cílios que captam as vibrações, transformando-as em impulsos elétricos. Esses impulsos seguem pelos nervos auditivos até o cérebro, que interpreta a mensagem, transformando-a em sensação de som. O tato.
Na pele, há células sensitivas de diferentes tipos que são estimuladas por diferenças de temperatura, toque ou ferimento. Os estímulos do tato são enviados pelas terminações nervosas da pele até o cérebro. Então, crianças, diante dessas informações, agora é hora da atividade. A atividade de vocês será no livro, aonde vocês vão realizar na página 22, 23 e 26. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia que a gente resolve esse assunto. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!